Hoje eu quero contar uma história que vai tocar você profundamente. Uma história real sobre coragem, dignidade e justiça. É sobre Laura Mendes, uma mulher negra que foi injustamente humilhada em um shopping, mas que mostrou que a verdade e a paciência podem transformar qualquer situação de injustiça em uma lição poderosa. Se você quer se emocionar e refletir sobre como o preconceito ainda acontece nos nossos dias, se inscreve no canal, deixa o seu like e comente aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar dela. Prepare-se, porque essa história vai fazer você sentir indignação, esperança e inspiração ao mesmo tempo. Fique comigo até o final e descubra como a coragem de uma só pessoa pode mudar tudo. Laura Mendes, uma mulher negra de 32 anos, caminhava pelo shopping elegante do centro da cidade, sentindo o ritmo apressado dos passos ao seu redor, o tilintar de moedas nos caixas e o aroma misto de café e perfumes caros. Ela usava um vestido sóbrio, impecavelmente ajustado, e carregava sua pasta de documentos com um cuidado que demonstrava tanto profissionalismo quanto atenção aos detalhes. Para os outros frequentadores, ela era apenas mais uma cliente elegante, absorvida nas vitrines e nos corredores iluminados. Mas, na realidade, Laura não era apenas uma cliente comum. Ela era a maior acionista da empresa que administrava aquele shopping, uma posição que jamais chamava a atenção para si, preferindo observar e compreender antes de intervir. Havia algo em sua postura calma e controlada que contrastava com a agitação do ambiente, um equilíbrio silencioso que só os atentos poderiam perceber. Enquanto admirava as vitrines com produtos reluzentes e preços exorbitantes, um segurança chamado Rodrigo a observava com desconfiança. Ele era conhecido entre os colegas por sua postura rígida, sempre julgando rapidamente as pessoas pela aparência e comportamento. Rodrigo não sabia que, naquele momento, ele estava prestes a se envolver em um episódio que mudaria completamente sua percepção de poder e autoridade dentro do shopping. Rodrigo respirou fundo, tentando disfarçar o nervosismo que sentia diante daquilo que ele julgava ser uma suspeita. Aproximou-se de Laura com passos firmes, cada movimento carregado de autoridade. "Senhora, preciso que me acompanhe até a gerência", disse ele, sua voz firme, mas impregnada de suspeita. O ambiente ao redor parecia se fechar em torno deles. Alguns clientes começaram a notar a tensão crescente, os olhares curiosos se multiplicando. Laura sentiu o peso de cada observação silenciosa. Seu coração batia mais rápido, mas ela manteve a postura ereta, tentando não demonstrar nervosismo. Ela percebeu naquele instante que Rodrigo não sabia quem ela realmente era. Ele via apenas a aparência dela e a julgava de acordo com preconceitos velados, sem qualquer prova ou razão concreta. Cada câmera de segurança, cada funcionário, cada cliente, todos fariam parte do registro daquele momento que ela sabia que não seria esquecido tão cedo. Rodrigo, por outro lado, se sentia confiante. Ele acreditava que estava apenas cumprindo seu dever. Mal sabia que seu julgamento precipitado estava prestes a desencadear consequências que ele jamais poderia imaginar. Ao chegarem na gerência, Laura sentiu os olhares de curiosidade e julgamento de todos ao redor. Ele via apenas o que queria ver, uma mulher negra aparentemente comum, suspeita por sua simples presença. O gerente, Sr. Farias, olhou para a situação com desconforto. Não queria se envolver no conflito, mas também não podia ignorar que uma cliente estava claramente sendo constrangida. "Senhora, precisamos entender", começou, mas Rodrigo o interrompeu com um gesto impaciente. "Ela se encaixa no perfil relatado. Esse registro", pensou Laura, "seria uma prova poderosa de que abusos baseados em preconceito nunca passam despercebidos." Rodrigo, por outro lado, se sentia no controle. Cada gesto dela que ele interpretava como hesitação reforçava seu ego. Ele não fazia ideia de que sua arrogância estava prestes a ser confrontada de maneira decisiva e que sua percepção de poder era inteiramente ilusória.
ilusória. Laura permaneceu em silêncio, observando o ambiente e cada câmera, cada funcionário, cada cliente. O que ninguém naquele escritório sabia era que Laura Mendes possuía 35% das ações do shopping, tornando-a a maior acionista individual. Ela não costumava divulgar sua participação, preferindo agir com discrição e estratégia. Sua abordagem sempre foi a de observar antes de intervir, de estudar as pessoas e os processos e de usar o momento certo para que a justiça fosse clara e inegável. Rodrigo, por outro lado, estava convencido de que sua percepção era suficiente. Ela sabia que quando chegasse o momento certo, a situação se inverteria de maneira irrefutável. Enquanto observava Rodrigo, ela percebeu a arrogância nos olhos dele, o senso de poder que ele acreditava ter. Mas Laura sabia que o verdadeiro poder não vinha da força, da intimidação ou do medo. Vinha da verdade, da paciência e da capacidade de agir com justiça. O gerente, senhor. Rodrigo ainda não sabia que havia se colocado em uma posição irreversível e que a verdade sobre Laura Mendes estava prestes a mudar tudo naquele shopping, naquele mesmo dia. Laura permaneceu sentada, imóvel por fora, mas cada pensamento dela estava calculado com precisão. Ela sabia que qualquer reação impulsiva poderia transformar o momento em uma batalha inútil. Rodrigo continuava firme, certo de seu poder, mas completamente alheio à realidade. A mulher à sua frente era a maior acionista do shopping. Ela começou a pensar em cada detalhe que poderia usar a seu favor. Cada câmera de segurança, cada funcionário atento, cada registro digital do ocorrido seria uma prova irrefutável de que Rodrigo havia abusado de sua autoridade por puro preconceito. Laura sabia que não precisava levantar a voz, nem confrontar Rodrigo ali mesmo. Rodrigo, vou acompanhá-lo até onde for necessário, disse ela com uma voz firme, mas controlada. Mas quero que fique registrado que estou sendo tratada de forma injusta e discriminatória. Aquele simples gesto, a clareza e determinação em suas palavras, começou a mudar a atmosfera. Alguns funcionários começaram a perceber que algo estava errado na conduta de Rodrigo. Ele, por sua vez, não fazia ideia de que cada segundo daquela abordagem estava sendo documentado e registrado para uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Laura sabia que a justiça não precisava ser imediata para ser poderosa. Sua estratégia era clara: deixar que a própria arrogância e preconceito de Rodrigo criassem a oportunidade para que ela mostrasse sua verdadeira posição sem precisar se expor a humilhações desnecessárias. As câmeras registravam silenciosamente cada passo, cada gesto de Rodrigo e cada expressão de desconforto que surgia nos clientes e funcionários que cruzavam o caminho. Ela sabia que tudo isso seria crucial mais tarde, como prova da injustiça de que estava sendo vítima. Rodrigo caminhava ao lado dela, com ombros rígidos e expressão arrogante. Ele acreditava que tinha o controle total da situação. Cada passo dela que parecia hesitante, ele interpretava como medo, e cada gesto calmo, ele via como submissão. Ele não sabia que Laura estava planejando a sua virada estratégica, silenciosa, mas definitiva. No momento em que chegaram à gerência principal, Laura parou, encarando Rodrigo com firmeza. Rodrigo, antes de continuarmos, quero deixar algo claro. A forma como você está me tratando é inaceitável. O choque estampou o rosto de Rodrigo. O poder que ele acreditava ter se desfez em segundos. Ele percebeu que sua arrogância e preconceito o colocaram em uma posição completamente vulnerável. Todos os presentes sentiram a tensão mudar, a autoridade de Rodrigo evaporando diante da revelação inesperada. Laura, mantendo a compostura, aguardou o impacto da revelação. Ela não precisava gritar, nem humilhar. Sua posição falava por si só. O choque estampado no rosto de Rodrigo era visível. Cada segundo parecia prolongar a sensação de impotência que o dominava. Ele, que sempre se julgara no controle de qualquer situação, agora se encontrava diante de uma realidade que jamais poderia reverter. Laura manteve-se calma, observando a reação do gerente Sr. Farias e dos outros funcionários. Ela sabia que não precisava levantar a voz nem humilhar Rodrigo publicamente. Sua posição e a prova documental do abuso falavam por si só. A arrogância que sempre o acompanhara se dissipou diante da realidade. Não havia como justificar o seu comportamento. Ele se sentiu
pequeno, vulnerável e derrotado. E pela primeira vez, percebeu que seu poder era apenas uma ilusão construída sobre preconceito e autoridade mal empregada. Laura respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e justiça. Ela não precisava de vingança pessoal. A própria consequência sobre Rodrigo era suficiente. Rodrigo deixou a gerência, cabisbaixo, sentindo o peso de suas ações. A arrogância que antes o definia havia se tornado um fardo impossível de carregar. E ele sabia que naquele mesmo dia, sua reputação jamais seria a mesma. Pouco depois do ocorrido na gerência, a história começou a se espalhar rapidamente. Alguns clientes que haviam registrado a cena com seus celulares postaram os vídeos nas redes sociais, e o caso começou a ganhar atenção local em questão de minutos. Enquanto isso, Laura permanecia calma, observando de perto a repercussão, mas sem deixar que a atenção lhe subisse à cabeça. Ela sabia que o verdadeiro impacto não vinha da viralização nas redes, mas da mudança concreta que precisava acontecer dentro da própria empresa. Cada comentário e compartilhamento reforçava que sua paciência, estratégia e postura correta haviam transformado a injustiça em uma lição pública de igualdade e respeito. No shopping, a direção iniciou reuniões emergenciais para reforçar políticas de respeito e treinamento de funcionários. Laura participou ativamente dessas discussões sem expor sua autoridade, mas garantindo que mudanças reais fossem implementadas. Ela sabia que aquela era a verdadeira vitória: transformar um episódio de preconceito em uma oportunidade de conscientização e aprendizado para todos. Enquanto o dia avançava, Laura sentiu que a justiça estava sendo cumprida. Funcionários que antes ignoravam a discriminação começaram a prestar atenção às novas diretrizes implementadas pela direção, sob a supervisão indireta de Laura. Treinamentos sobre respeito, diversidade e conduta adequada começaram a ser aplicados imediatamente, mostrando que aquele episódio não seria esquecido. Rodrigo, afastado de suas funções, tentava recuperar algum senso de normalidade, mas cada gesto seu era observado com desconfiança. Ela refletia sobre como a paciência, a observação cuidadosa e a estratégia silenciosa haviam permitido que a verdade se impusesse de forma inequívoca. Cada ato de injustiça que Rodrigo cometera havia se voltado contra ele mesmo, e o dia, que começou com tensão e humilhação, terminava com justiça consolidada. Apesar do episódio constrangedor, Laura sentia uma sensação de missão cumprida. Ela havia transformado uma experiência pessoalmente dolorosa em uma oportunidade de aprendizado coletivo. Ela sabia que aquele dia permaneceria na memória de todos, não como um simples incidente, mas como uma lição de ética, coragem e justiça. À medida que o sol começava a se pôr sobre o shopping, a atmosfera dentro das lojas e corredores permanecia carregada de uma energia diferente. Respeito e consciência substituíam a indiferença e o julgamento precipitado. Laura Mendes caminhava com passos firmes, sentindo uma mistura de alívio e satisfação silenciosa. Cada olhar, cada comentário recebido, cada registro do incidente tornava-se um lembrete constante de que sua arrogância havia custado caro. Laura parou por um instante perto de uma das vitrines iluminadas, observando seu reflexo e respirando fundo. Ela sabia que o verdadeiro poder não estava na força ou na intimidação, mas na verdade, na paciência e na justiça. Aquele dia, que começou com um episódio de preconceito e humilhação, terminava com uma lição clara: abusos de poder e julgamentos precipitados têm consequências inevitáveis. Rodrigo saiu do shopping com passos pesados, sentindo a solidão e a derrota que antes ele nunca imaginara. Ele perdera não apenas sua posição, mas a confiança e o respeito de colegas, superiores e clientes. O orgulho ferido tornou-se um peso insuportável, e ele sabia que, naquele mesmo dia, sua reputação estava arruinada de forma irreversível. Laura continuou sua caminhada, indiferente à presença dele. O shopping estava agora em ordem, mas, mais importante, havia aprendido uma lição silenciosa e poderosa: que o respeito, a ética e a verdade sempre prevalecem, e que a injustiça, por mais sutil ou flagrante que seja, nunca passa despercebida
percebida. Um dia que começou com humilhação e discriminação, se tornou um exemplo de dignidade, verdade e justiça. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários o que você sentiu ao acompanhar cada capítulo. Sua participação ajuda a espalhar mensagens de coragem, respeito e igualdade. Lembre-se, a injustiça pode acontecer a qualquer momento, mas a força de quem mantém a verdade e a dignidade sempre prevalecerá.